Oi galera, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos começar a tratar do espaço rural, aquele espaço que é ligado fundamentalmente ao setor primário da economia, aquele que vai produzir matéria-prima, que vai ter relação com extrativismo, agricultura e pecuária. Vale ressaltar que nos dias de hoje não existem só atividades primárias no espaço rural, mas isso nós vamos falar mais lá para frente. Há aproximadamente 10 mil anos atrás ocorreu a Revolução Agrícola Neolítica, que marcou o momento a partir do qual o homem se fixou, quando ele passou a ser sedentário, já que ele conseguiu desenvolver a técnica da agricultura, do plantio. Só que a gente percebe que, obviamente, ao longo do tempo, houve uma modernização desse processo de produção. E essa modernização tem uma forte relação com o desenvolvimento de técnicas e também com a Revolução Industrial, que trouxe a mecanização, ou seja, os maquinários para o campo. Mas, antes de tocar nesse ponto, eu queria estabelecer uma diferenciação entre dois conceitos que, de forma coloquial, nós tratamos como sinônimos: o conceito de agrícola e o conceito de agrário. Quando nós falamos sobre um espaço agrícola, nós estamos nos referindo às dimensões naturais nas quais aquela produção vai ser feita, ao desenvolvimento tecnológico empregado naquela produção, no tipo de produção e, inclusive, nas relações de trabalho que existem ali. Logo, quando nós falamos de agrícola, nós estamos falando da produção que é desenvolvida num determinado espaço e as relações que circundam essa produção, sejam relações com o espaço natural, sejam relações socioeconômicas. Por outro lado, quando a gente está tratando de agrário, de espaço agrário, nós estamos nos referindo à questão da distribuição da terra, da estrutura fundiária. Então, a partir de agora, vocês precisam ficar ligados nisso, porque eu vou começar aqui falando sobre questões agrícolas e posteriormente, não nessa aula, nós vamos falar sobre as questões agrárias, principalmente a brasileira, que tem uma estrutura absurdamente concentrada. Mas, como eu disse, isso vai ficar para um outro momento. Hoje eu queria destacar com vocês quais são os fatores de produção no campo. Tem 3 fatores que são muito importantes, que são fundamentais e que se relacionam: a terra, o trabalho e o capital. A terra diz respeito ao local, efetivamente, onde vai ocorrer o plantio, onde o cultivo vai ser desenvolvido. Quanto menos capital, quanto menos tecnologia, mais refém dos fatores naturais, das características tanto da terra quanto da dimensão climática, o homem vai ser. Se a gente está falando de trabalho, a gente pode estabelecer uma relação com o capital, por quê? Quanto maior o investimento de capital, mais mecanizado vai ser o processo produtivo, consequentemente, ele vai absorver menos mão de obra. Por outro lado, se o investimento de capital ele é mais baixo, a mão de obra empregada ele é mais abundante. E isso vai evidenciar que a mecanização dessa cultura ela não é tão elevada assim. A partir disso, gente, nós vamos estabelecer graus de capitalização e índices de produtividade. Outros termos que nós precisamos saber diferenciar são os termos produção e produtividade. A produção, ela diz respeito ao que está sendo produzido. A produtividade, ela tem a ver com a capacidade de produzir. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, a gente percebe que os sistemas agropecuários, eles podem ser divididos em extensivo e intensivo. O sistema extensivo, em linhas gerais, ele é um sistema que vai ter baixa capitalização,
Consequentemente, ele vai ter baixo emprego de tecnologia, baixa mecanização e isso vai fazer com que a produtividade seja reduzida. Por outro lado, se a gente está falando de um sistema intensivo, a gente está falando de uma elevada capitalização, elevada tecnologia, elevada mecanização e, consequentemente, uma produtividade alta. Agora que vocês já entenderam as características gerais, eu vou especificar em relação ao processo agrícola e à pecuária, já que cada um tem suas peculiaridades. Se a gente está falando de um sistema agrícola extensivo, nós estamos falando de uso de técnicas rudimentares, de sementes de baixa qualidade, elevado emprego de mão de obra, e essa mão de obra ela não vai requerer uma elevada qualificação, já que a mecanização ela não é presente por conta da falta de investimentos e, consequentemente, como eu já havia dito, a produtividade nesse modelo agrícola ela vai ser reduzida. Por outro lado, se a gente está falando de uma agricultura intensiva, a gente está falando de uma agricultura altamente mecanizada. E aí ela vai contar com técnicas modernas, ela vai contar com sementes de qualidade. Essas sementes podem ser organismos geneticamente modificados. Ela vai contar também com o uso de insumos químicos que dizem respeito tanto aos agrotóxicos, como pesticidas e herbicidas, quanto com o uso de fertilizantes artificiais. Além disso, galera, lembra que eu falei anteriormente que existem técnicas que fazem com que o homem consiga driblar as dificuldades naturais? Então, uma agricultura intensiva, ela permite que o homem controle o quanto de água essa vegetação, essa cultura vai receber. A partir de quê? A partir de um processo artificial chamado de irrigação. Então, se uma área não tem um índice pluviométrico adequado para um determinado cultivo, a irrigação vem e consegue suprir essa falta. Por fim, a gente pode destacar a menor absorção de mão de obra. Por outro lado, gente, a mão de obra contratada aqui, ela vai ser uma mão de obra de alta qualificação. Por quê? Por que tem que ser uma mão de obra qualificada? Porque para instalar um sistema de irrigação, você tem que ter um agrônomo que entenda o quanto de água aquela vegetação precisa. Enfim, de uma maneira geral, você precisa de uma equipe técnica que entenda do seu cultivo para oferecer a mecanização adequada para que ele tenha a produtividade desejada. Agora que nós fechamos a agricultura, nós vamos tratar da pecuária. Quando a gente está falando de uma pecuária extensiva, a gente está falando de um gado que fica solto. E ele fica solto por quê? Porque ele precisa pastar, ele se alimenta de pastagem natural. E, gente, ele precisa percorrer um longo caminho para que ele possa se alimentar. Consequentemente, isso vai fazer com que esse gado desenvolva musculatura. Por esse motivo, a carne vai ser mais dura e, consequentemente, ela vai ter um valor de mercado reduzido. Além do mais, esse gado ele não vai ter assistência veterinária, ele não vai tomar vacina, ele não vai ser um gado que vai tomar hormônio, então o tempo de crescimento dele é maior do que o outro que nós vamos ver agora. Enfim, de uma maneira geral, a qualidade dessa carne, apesar de não terem tantos investimentos, por outro lado também não tem uma grande produtividade, já que demanda uma área muito grande em relação ao número de cabeças criadas. E é a partir disso que a gente vai diferenciar o extensivo do intensivo, o número de cabeças de gado que a gente consegue criar num determinado espaço. Por quê? Se a gente está falando de uma pecuária intensiva, a gente está falando de um gado que fica confinado. Se esse gado fica confinado, ele precisa receber alimentação, então ele vai receber uma ração específica. Se esse gado não anda, ele não desenvolve musculatura. Consequentemente, a carne dele vai ser macia e no mercado ela vai ser mais valorizada. Esse vai ser um gado que vai receber assistência veterinária e nesse tipo de atividade pecuária a gente vê que há seleção de raças.
Ou seja, existem raças que são melhores para a produção de carne, existem outras que são melhores para a produção de leite. Além do mais, a produção de leite aqui, ela é maior do que a outra. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, esse gado ele vai receber hormônio para que a produtividade dele, nesse sentido, em relação à pecuária leiteira, seja maior. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a gestão de mão de obra no campo. Tá certo? Um beijo e se cuidem!